Olá, nesse vídeo eu vou fazer a correção da revisão 1 do segundo bimestre da segunda série, que abordava a classificação dos processos endotérmicos e exotérmicos e também sobre o cálculo de variação de entalpia. Então vamos lá. Bom, esse foi um exercício de 9 questões, cada questão ali valendo um ponto. Teve um pequeno erro aí no gráfico, que aparece que são 10 pontos, mas na verdade são 9 pontos no total. E considerando isso, a média maior aí, a média de acerto dos alunos foi uma média muito boa, de 6,72 pontos. E assim, a maioria dos alunos atingiram o acerto de 7 questões, então foi assim, uma média muito boa para o segundo ano. Nem todos os alunos responderam este questionário, mas deu para dar uma noção de como está o desempenho de vocês. Tá? É um desempenho muito bom, apesar de ser mediano. Então vamos lá. A maioria das perguntas que foram erradas frequentemente, que poucos alunos acertaram, foi a questão 3, que é uma questão de certo e errado, e também a questão 4, também de certo e errado. E aí na correção vocês vão ver aí que pequenos detalhezinhos que deixaram passar. Mas assim, muitas pessoas ainda acertaram, né? 37 na questão 3, de 86 alunos que responderam o questionário, e 36 pessoas que acertaram ali na questão 4. Então vamos lá fazer a correção dessas questões e fazer um comentário sobre o nível de acerto de vocês. Bom, as primeiras questões eram questões de certo e errados e pediu para você analisar esse pequeno texto. Observe as equações que representam a formação da água a partir de seus elementos. Julgue os itens abaixo. Então, tem aí a água passando por algumas mudanças de fase, a formação da água em fases diferentes, né? Quando é sólido, tem ali variação de entalpia, líquida e ela gasosa. Tem o valor da variação de entalpia. Essas questões de certo e errado são questões que as justificativas precisam estar no caderno, daquelas questões que estavam erradas. Então, espero que vocês tenham feito a justificativa correta. Questão 1. O sinal negativo indica que as reações são exotérmicas. Certinho, né? Negativo, porque é exotérmico. Então, vamos só avaliar aqui. A maioria acertou, 90% de acerto. Então, tranquilo aí. Questão 2. A formação de água a partir do hidrogênio libera calor. Ele está falando de forma geral. De forma geral, é exatamente o que está acontecendo. Em todas essas reações que mostram a formação da água, seja ela líquida, ela sólida, ela gasosa, todas elas acontecem com liberação de calor. Ou seja, todas elas são reações exotérmicas que estão sendo indicadas pelo sinal negativo na variação de entalpia. Então, é uma questão que está correta também. Foi uma questão que a maioria também acertou, 83%, e aí bem tranquilo. Próxima questão falava assim: nas reações químicas, a quantidade de calor liberado ou absorvida pela transformação é denominada calor de reação. Julgue os itens abaixo. E aí ele fala: se uma reação é endotérmica, sua entalpia final é menor que sua entalpia inicial. Logo, sua variação de entalpia é menor que zero. Opa, ele falou lá em cima que é reação endotérmica e depois ele vem me dizer que o valor da variação de entalpia é menor que zero. Já deixou a minha questão completamente errada, sem eu precisar analisar a questão da entalpia inicial ou final. Ela está errada. Reação endotérmica, o valor da variação de entalpia é maior que zero. Então, questão errada. E aí, teve um detalhe que a maioria acertou aí. A maioria errou essa questão. Então, assim, atenção para esse tipo de questão, de pergunta, quando ele fala em relação à entalpia ser uma reação endotérmica ou uma reação exotérmica, considerando se é maior ou menor que zero, porque a gente acaba frisando só esse negócio de ser positivo ou negativo, e aí você teria que identificar, considerar aí não só o positivo ou negativo, mas de outra forma como ele mostrou ali, que é menor que zero, não é menor que zero. Menor que zero é um valor negativo. Então, para ser endotérmica, ela precisa ser maior que zero. Tá. Então, vamos lá. Questão 4. Se uma reação é exotérmica, o sistema ganha calor e a vizinhança perde a mesma quantidade recebida pelo sistema. Pessoal, reação exotérmica, o que está acontecendo? Está tendo liberação de calor, não absorção de calor. Então,
o sistema ele está liberando calor. Então, automaticamente a vizinhança recebe. Então, cuidado com esse detalhe. Exotérmica libera calor e é o sistema que libera. Quem está ao redor, a vizinhança vai absorver. E esse detalhe é importante para a próxima questão. Vamos só analisar aqui como foi o desempenho de vocês. Também foi uma questão em que muita gente errou, mas assim, cuidado com esse detalhe, tá? Então, exotérmica, o sistema libera calor e a vizinhança absorve, tá? Então, vamos ali na próxima questão, porque ela está relacionada a isso também. E aí ele pergunta assim, qual a vantagem do sol para a pele? É uma questão adaptada porque tinha uma chargezinha, eu tirei essa chargezinha para a gente focar aí no que é importante, que é a questão mesmo. Qual é a vantagem do sol para a pele? E a resposta correta ela está na letra A, que diz assim, que a água do suor, ao evaporar, retira calor da pele, provocando uma diminuição da temperatura. E aí ele está perguntando, eu tenho que levar em consideração o que ele perguntou ali. Ele está falando da vantagem para a pele. Então, eu estou levando em consideração o que está acontecendo na pele, no corpo. Se a água, ela tira calor, ela está absorvendo calor. Se a água está absorvendo, o meu corpo, ele está liberando calor. Com isso, quando eu levo em consideração a pele ao meu corpo, eu tenho uma reação exotérmica onde está acontecendo liberação de calor, porque a água lá do suor está tirando o calor da minha pele. A água absorve, mas o corpo libera. Então, está relacionado também à questão anterior, a questão 4, aquela ideia de ter o sistema que libera calor e a vizinhança que absorve, tá? Então, cuidado com questões desse tipo, porque você tem que analisar detalhes dela para não errar a questão. Vamos ver o desempenho. A maioria acertou essa questão, então 79% acertou a questão. Espero que tenha entendido essa relação da ideia do que é a questão da vizinhança, do sistema, quando um está liberando, o outro está absorvendo, que é bastante importante esse detalhe. Questão 6. Observe o gráfico a seguir e identifique a alternativa correta. Então, bati de cara nesse gráfico. O que ele está mostrando aí? Que a entalpia dos meus reagentes é maior do que a entalpia do produto. Se a entalpia do reagente é maior do que a entalpia do produto, consequentemente, eu vou ter um valor de variação de entalpia que é negativo. Com isso, se o valor da minha variação de entalpia é negativa, só pode ser uma reação exotérmica. Então, a resposta certa é a letra B, que diz que esse é um gráfico de uma reação exotérmica. Então, letra B, a alternativa certa, 90% acertou, e é isso aí. Então, se atentem para questões quando mostra o gráfico, para você aprender a analisar esse gráfico, a identificar quando que está a variação positiva ou negativa, relacionando isso no gráfico, que é muito importante. Questão 7. A indústria siderúrgica utiliza-se da redução do minério de ferro para obter o ferro fundido que é empregado na obtenção de aço. A reação de obtenção do ferro fundido é representada pela reação. Então, aí tem a reação que mostra, tem um quadrinho que mostra a variação da entalpia de formação de cada um desses elementos e ele está pedindo a entalpia da reação. E aí, o que eu tenho que fazer para calcular essa entalpia da reação? Levar em consideração essa formulazinha aí. Variação de entalpia é igual à entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes. Então, eu pego, organizo, analiso lá quem é reagente, quem é produto da minha equação que o exercício me deu, coloco lá, lembrando que o coeficiente estequiométrico, que agora vocês estão estudando balanceamento, esse númerozinho que vem na frente é o número que balanceia a minha equação. E ele me diz quantos mols eu tenho ali daquela molécula. Então, eu preciso levar em consideração ele. Eu tenho 2 átomos de ferro, eu tenho 3 átomos de CO2, 3 moléculas de CO2, tá? Então, eu preciso levar em consideração isso também. Então, com isso, eu chego nesse formato de equação. A soma dos meus produtos, que é a entalpia do Fe, mais 3 vezes a entalpia do CO2, menos
a entalpia do Fe2O3 mais 3 vezes a entalpia do CO2, do CO. E aí, com isso, eu substituo os valores que ele me deu na tabela. Fe é 0, CO2 é menos 393,5 e assim eu substituo de cada um dos outros. Calculando bonitinho, eu vou chegando aí na minha equação. Detalhe que você tem que lembrar nesse ponto aí que eu parei é que se eu tenho um negativo do lado de dentro do parêntese e negativo do lado de fora, o que vai acontecer? Ele inverte o sinal. Se é negativo do lado de fora e dentro está negativo, ele inverte o sinal e ele vira positivo. Então lembra disso, tá? Esse detalhezinho é um detalhezinho que pode pegar na hora de você resolver. Mas eu espero que vocês não tenham problema com isso. Com isso, eu chego no resultado final de que a variação de entalpia é menos 24,8, que me dá que a resposta certa é a letra B, que foi a alternativa que houve a maior quantidade de acertos aí da segunda série. Questão 8. Os carboidratos são a principal fonte de energia para o organismo humano. A reação global de conversão dos açúcares em energia pode ser representada pela equação abaixo. Então, ele me deu a equação e me deu também uma tabelinha que mostra a entalpia padrão de cada um deles. Pessoal, quando você chega nessa tabela, a do exercício anterior ela tá bem completa, mas nessa aí tá faltando um. Quem tá faltando é o O2. Tá vendo que não tem a entalpia do O2? Por que não tem? Porque ele é uma substância simples e a entalpia de uma substância simples é sempre zero. Por isso que ele nem me deu. Então, isso você já tem que saber. Se é zero, ok, é zero. E aí ele fala, com base nas entalpias padrão de formação apresentadas na tabela acima, assinale a opção que corresponde ao valor de entalpia padrão de combustão da glicose a 25 graus Celsius. Então, ele me deu as opções e eu vou calcular. A gente calcula da mesma forma que a gente calculou das outras vezes. Variação de entalpia é igual à entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes. E aí eu vou lá, levando em consideração os coeficientes, aqueles números que aparecem no início lá, antes de cada molécula, para me dizer a quantidade daquela molécula que existe na minha reação. E aí eu levo em consideração isso quanto minha formulazinha. Depois eu pego, substituo os valores que eu tenho. Só vai ficar faltando o valor do O2, como eu falei, como a gente lembrou. O valor do O2 é zero porque ele é uma substância simples. Resolvendo essa equaçãozinha aí, eu tenho como resultado menos 2.804,8, que é aproximadamente a resposta da letra C, que é menos 2.805. Se você arredondar esse 8zinho aí, fica 2.805, tá? Então, esse é o resultado exato, mas a questão ela pediu um valor aproximado. Então, a única alternativa que tinha um valor mais próximo desse que nós descobrimos foi a letra C, que também foi uma questão que teve o maior número de acertos aí da segunda série. Questão 9 e última, para a gente encerrar essa correção, diz assim: o bicarbonato pode ser utilizado para apagar pequenos incêndios em função da liberação de gás carbônico, conforme a equação. Então, ele me deu a equação utilizando os dados de entalpia, padrão de formação dessas substâncias. Então, ele me deu os valores de cada uma delas e observe que tem de todas. Pode-se afirmar que a reação é, e aí, o que a gente precisa analisar é calculando a variação de entalpia. Então, a gente segue a mesma fórmula, variação de entalpia, entalpia dos produtos menos reagentes, coloco lá bonitinho quem é quem é a soma dos meus produtos, dos meus reagentes, substituo os valores que ele me deu na tabela e, ao final, eu chego ao valor de que a variação de entalpia é 84. Ela é uma reação endotérmica que apresenta valor de entalpia, de variação de entalpia de 84. Resposta certa, letra B, que também foi o que teve o maior número de acertos. Bom, a gente encerra por aqui a correção da revisão 1 do segundo bimestre. Espero que tenha ajudado aqueles que não conseguiram responder corretamente. E se atentem para aqueles detalhes da questão 4 e a questão 5, porque são questões que podem aí gerar dúvidas, podem causar problemas na hora de você responder prova, questão de prova, fazer PAS, o Enem ou algum outro vestibular. Então,
Atentem-se para esse detalhe em relação a esses dois conteúdos de classificação de processos endotérmicos e exotérmicos e o cálculo de variação de entalpia. Qualquer coisa, se precisar, pode me procurar pelo Instagram, tem o meu e-mail aí. E obrigado aí por ter assistido esse vídeo, espero ter ajudado.